O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse período tão lindo dentro da igreja, o tempo da oitava de Páscoa. Estamos na quinta-feira da Páscoa, da oitava de Páscoa. E estamos vivendo esse momento em que os apóstolos estão tentando compreender a ressurreição de Jesus. As mulheres haviam falado que tinham visto. Os discípulos de Emaús haviam falado que tinham visto o Senhor ressuscitado. Mas os apóstolos ainda não tinham visto. E, diante desta situação agora, eles estão ali no cenáculo. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, 35 a 48. É a continuação daquela passagem dos discípulos de Emaús que vão correndo para avisar. Eles se deparam com os apóstolos e contam. E agora os discípulos estão ali, os apóstolos estão ali no cenáculo. E de repente, Jesus aparece. A primeira coisa que Jesus fala para eles é: "A paz esteja convosco." Mas por que Jesus falou: "A paz esteja convosco"? Porque eles estavam aflitos, estavam atormentados interiormente, estavam tristes com a situação, estavam com muitas dúvidas, como Jesus aqui se refere a eles. Por que vocês estão com dúvida no coração? As mulheres falaram, os dois discípulos de Emaús também vêm e dizem. Eles estavam confusos, mas como? Nós não vimos ainda.
Então Jesus diz: a paz esteja convosco. E aí Jesus relembra a eles tudo que ele havia falado antes. Ao mesmo tempo que os discípulos estavam com dúvida no coração, estavam meio que atormentados, eles ficaram alegres também, porque viram o Senhor ressuscitado ali na frente deles,